E se no momento mais solitário da sua vida, Deus aparecesse, um homem foge com medo, dorme com a cabeça sobre uma pedra e acorda com uma promessa que muda a história da humanidade. Uma escada liga o céu à terra, anjos sobem e descem, e no topo, o próprio Deus fala com ele. Essa é a história de Jacó em Betel, onde um fugitivo encontra o divino. E talvez seja onde você também vai encontrar a sua resposta. O fugitivo e a promessa Jacó corria, não com os pés, mas com a alma. Ele havia deixado tudo para trás, sua casa, seu irmão, sua mãe, seu pai, sua história. Levava no corpo o peso da fuga e no coração o peso da culpa. Não era mais o mesmo jovem que ficava nas tendas com Rebeca, nem o irmão manipulador que trocou sopa por primogenitura. Agora era apenas um homem com medo. Um homem que sabia que em algum lugar atrás dele havia um irmão chamado Esaú. E esse irmão queria matá-lo. Esaú, o caçador, o forte, o primogênito de direito. Jacó sabia o que havia feito, sabia do engano, da farsa montada com sua mãe, do cheiro do irmão copiado com roupas emprestadas, da voz disfarçada, do prato colocado diante do pai cego. Sabia que havia se apoderado de uma bênção, mas não podia usufruí-la. Porque bênção roubada vira maldição quando carregada nas costas. Agora, no caminho para Padã Arã, em direção à casa de Labão, Jacó era um homem sem chão, fugindo não apenas da fúria de Esaú, mas de si mesmo. Naquela época, viajar era um ato perigoso. Não havia hospedarias confortáveis, nem estradas iluminadas, só o deserto, o vento, os perigos invisíveis e a solidão que o acompanhava como uma sombra silenciosa. Na primeira noite, Jacó parou. O sol se punha atrás das colinas, tingindo o céu de um vermelho escuro, como se Deus mesmo tivesse pincelado o horizonte com a cor do sangue e da esperança. Ali, entre pedras e poeira, Jacó escolheu uma rocha. Não havia cama, não havia travesseiro, mas havia cansaço, e isso era suficiente para adormecer até no chão. Ele deitou, sozinho, silencioso, vulnerável. E naquele momento, enquanto o corpo descansava, a alma despertou para o que os olhos não podiam ver. Jacó teve um sonho, mas não era um sonho qualquer. Era um encontro. Ele viu uma escada que tocava a terra e alcançava o céu. Sobre ela, anjos subiam e desciam, um fluxo constante entre os dois mundos, como se o céu tivesse aberto uma porta no chão, e no topo da escada, o Senhor. Não um símbolo, não uma voz vaga, mas Deus, presente, real. E ele falou com Jacó. Disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Naquele instante tudo mudou. Deus continuou: A tua descendência será como o pó da terra, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jacó, o enganador, o fugitivo, o exilado, agora era herdeiro de uma promessa divina. A mesma promessa que começou com Abraão passou por Isaque e agora era lançada sobre ele. Mas por quê? Porque Deus falaria com Jacó naquele estado. Por que visitá-lo justo quando ele não tinha nada? Nem casa, nem reputação, nem honra. Talvez essa seja a natureza da graça. Ela não escolhe os merecedores. Ela transforma os imperfeitos. Naquele chão frio, no meio do nada, Deus fez do exílio um altar. Quando Jacó acordou, ele não foi o mesmo. Com os olhos arregalados, exclamou: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quantas vezes você já passou por momentos assim? Lugares de dor, de fuga, de desamparo, e depois percebeu que mesmo ali, Deus estava presente? Que mesmo no chão da humilhação há uma escada conectando você ao céu? Jacó pegou a pedra onde havia dormido, ergueu-a como coluna e derramou óleo sobre ela. E deu nome ao lugar: Betel, Casa de Deus. Antes de seguir viagem, ele fez um voto, um pacto com Deus. Disse:
Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada, me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não foi uma barganha, foi um reconhecimento. Aquele que estava perdido, agora tinha direção. Aquele que fugia, agora caminhava com propósito. E aquele que dormia sobre pedra, agora carregava uma promessa. Enquanto Jacó retomava a caminhada, algo havia mudado para sempre. Não era mais um fugitivo, era um portador da presença. E é assim que Deus age, encontra você no deserto, transforma sua noite mais escura em escada e planta a eternidade onde só havia pó. Jacó caminhava, não porque queria, mas porque não tinha escolha. A poeira da estrada se misturava com os pensamentos pesados. O corpo andava, mas a mente voltava, insistentemente, para as cenas que gostaria de apagar. O momento exato em que vestiu as roupas de Esaú. O cheiro forte da lã, o som da voz disfarçada, a dúvida nos olhos do pai. Você realmente é meu filho Esaú? Aquela pergunta ainda ecoava como um eco eterno. E sua resposta, uma mentira, mas com sabor de vitória. Só que agora, a vitória parecia amarga. Quantas vezes ele ensaiou um pedido de desculpas que nunca fez? Quantas noites passou imaginando o rosto furioso de Esaú? Era estranho. Ele tinha conseguido a bênção, mas parecia mais maldito do que abençoado. Rebeca, sua mãe, havia sido cúmplice, mas agora estava longe. Isaque, seu pai, havia sido enganado, mas agora estava cego não apenas dos olhos, mas de tudo o que havia acontecido depois. Jacó se sentia só, profundamente só. Mas a solidão não era apenas ausência de pessoas, era a ausência de direção. Mesmo após o sonho em Betel, ainda havia incertezas. A promessa era linda, grandiosa, mas e agora? O que fazer com ela? Como continuar carregando uma herança tão pesada? Não basta ter uma visão, é preciso saber como caminhar com ela. E nesse ponto, Jacó era só um homem comum com uma experiência sobrenatural. Ele teve uma visão do céu, mas ainda precisava atravessar a terra. Os dias passavam e o caminho era longo. E no coração de Jacó, uma mistura de esperança e insegurança. O sonho era como uma chama, mas frágil. Uma brisa de dúvida poderia apagá-la. Será que aquele encontro foi real? Será que Deus realmente falou com ele? Ou foi apenas um delírio da mente cansada? Mas havia algo que o incomodava, algo que ele não conseguia ignorar. Aquela sensação de que o lugar onde ele deitou havia se tornado sagrado, como um sussurro eterno dizendo: eu estive com você ali. Era isso que o mantinha de pé. Às vezes, uma única experiência com Deus pode sustentar você por anos. Um único momento onde o céu toca a terra pode se tornar o fio invisível que te puxa de volta quando tudo parece perdido. Jacó não sabia o que o esperava na casa de Labão. Não sabia quanto tempo ficaria fora. Não sabia quando ou se um dia voltaria. Mas havia uma coisa que agora ele carregava: a certeza de que não estava sozinho. Porque Deus havia prometido: estou com você e te guardarei por onde quer que fores. Essa promessa era seu novo mapa. Não havia GPS, não havia estrada asfaltada, mas havia uma voz que dizia: continue, eu vou com você. E assim ele seguiu, com os pés sujos, o coração pesado, mas com a alma marcada pelo eterno. A jornada era longa, mas o céu já havia tocado o chão, e Jacó nunca mais seria o mesmo. Chegar à casa de Labão não foi o fim da jornada, foi o início de uma nova lição. Jacó, o enganador, encontrou em Labão alguém à sua altura. O tio o recebeu com abraços e palavras doces, mas por trás do sorriso havia cálculos. Labão não era um homem qualquer. Ele sabia reconhecer oportunidades, e Jacó era uma delas. Logo ficou claro que o serviço de Jacó era valioso. Ele era trabalhador, dedicado, inteligente, e Labão viu nisso uma chance de crescer. Por isso, propôs um acordo.
Jacó, apaixonado por Raquel, filha mais nova de Labão, não pensou duas vezes. Trabalharei 7 anos por ela. 7 anos. 7 anos de espera, de suor, de planos. Mas o amor, quando é verdadeiro, torna o tempo leve. Jacó suportou cada dia, cada noite, com os olhos fixos em Raquel. Por 7 anos, ele alimentou o sonho de um lar. Talvez, pela primeira vez, ele não estivesse fugindo, mas construindo. Mas quando chegou o dia do casamento, algo aconteceu. Labão trocou as filhas. No escuro da tenda, entregou Lia, a irmã mais velha. Quando Jacó acordou e viu que havia sido enganado, sentiu na pele o que ele próprio havia feito um dia. A ironia era amarga. O homem que enganou o pai, agora era enganado pelo sogro. Jacó procurou Labão furioso. "Por que me enganaste?" E Labão respondeu com uma desculpa cultural. "Aqui não é costume casar a mais nova antes da mais velha." Era mentira, era manipulação, era Labão sendo Labão. Jacó teve que aceitar. Trabalharia mais 7 anos por Raquel. E assim fez. 14 anos. 14 longos anos servindo a um mestre injusto, amando uma mulher que teve que esperar, dividindo o lar com outra que ele não escolheu. A promessa de Betel parecia distante agora. Os anjos e a escada se perderam entre rebanhos e trapaças. Mas há algo precioso na dor. Ela refina, ela revela, ela transforma. Durante aqueles anos, Jacó foi moldado. O orgulho deu lugar à paciência. A esperteza deu lugar à estratégia. O homem que fugia, agora aprendia a ficar. E é exatamente assim que Deus trabalha. Ele nos dá promessas, mas nos leva a desertos. Nos dá visões, mas nos submete à espera. Porque entre o sonho e o cumprimento existe o processo. Jacó, o enganador, estava sendo quebrado. Não por ódio, mas por amor. Deus estava formando nele algo maior do que vitória. Estava formando caráter. Anos depois, Jacó deixaria Labão. Mas não sairia do mesmo jeito que entrou. Ele já não era apenas o neto de Abraão, o filho de Isaque, o irmão de Esaú. Ele era um homem marcado por Deus e pela vida. Ele tinha rebanhos, filhos, esposas, servos. Mas mais que isso, ele tinha uma história forjada na dor, lapidada na espera e sustentada pela promessa. O homem que dormiu sobre uma pedra, agora carregava um legado. Mas antes de seguir adiante, ainda havia algo pendente, algo que o coração dele temia, mesmo depois de tantos anos: o reencontro com Esaú. E era isso que o esperava mais à frente. O tempo havia passado. Os filhos de Jacó cresciam, seus rebanhos se multiplicavam. Ele era agora um homem de posses, de família, mas ainda carregava um passado não resolvido: Esaú. Aquele nome ainda trazia um calafrio, porque algumas feridas, mesmo quando cicatrizam, deixam marcas profundas. Jacó sabia que um dia teria que encarar o irmão. E esse dia chegou. Deus lhe disse: "Volta para a terra de teus pais, volta para a tua parentela." Era hora de voltar para o ponto de partida, para a promessa, para o passado. Mas como encarar Esaú? Como enfrentar aquele que jurou matá-lo? Jacó organizou tudo, mandou mensageiros à frente com presentes, rebanhos inteiros como oferta, estratégia de paz ou tentativa de defesa, e os mensageiros voltaram com uma notícia que tirou seu chão: Esaú está vindo ao teu encontro com 400 homens. 400. Era guerra? Jacó teve medo, muito medo. Dividiu seu povo em grupos pensando: se Esaú atacar um grupo, talvez o outro escape. E então orou. Pela primeira vez, vemos Jacó clamando com sinceridade: "Ó Deus de meu pai Abraão, livra-me das mãos de meu irmão, porque temo que venha e me mate." Ali, à beira do medo, Jacó descobriu que não bastava riqueza, nem filhos, nem rebanhos. Ele precisava de Deus. À noite ele atravessou o rio Jaboque com sua família. E depois voltou. Ficou sozinho. E ali, sozinho, algo extraordinário aconteceu. Um homem apareceu.
e começou a lutar com Jacó. Não foi uma visão, foi uma luta literal, física, espiritual, uma batalha de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que eles lutaram até o romper do dia. Quem era aquele homem? Alguns dizem que era um anjo, outros dizem que era o próprio Deus em forma visível. O fato é que Jacó lutou como se sua vida dependesse disso, e de fato dependia. Na luta, o homem toca a coxa de Jacó, e ele sai mancando, mas não solta. Mesmo ferido, ele se agarra com toda a força, e então diz: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Era mais do que força, era desespero, era fé, era entrega. E o homem lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" Jacó responde: "Jacó." E então houve algo que muda tudo. "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Ali, naquela noite escura à beira do rio, Jacó foi transformado. Deus mudou seu nome, mudou sua identidade, de enganador para príncipe, de fugitivo para herdeiro, de Jacó para Israel. Mas ele saiu mancando, porque toda transformação verdadeira deixa marcas. No dia seguinte, ele reencontrou Esaú, e para sua surpresa, o irmão correu ao seu encontro, o abraçou e chorou. A raiva havia passado, o rancor se dissolvera. O reencontro não foi confronto, foi reconciliação. E talvez esse tenha sido o maior milagre. Jacó estava em paz, não porque a vida havia se tornado perfeita, mas porque havia encontrado algo que muitos buscam a vida inteira: reconciliação. Reconciliação com o passado, com o irmão, consigo mesmo e principalmente com Deus. O homem que fugira com medo agora era Israel, o que luta com Deus. O homem que sonhou com uma escada agora andava com os pés firmes sobre o chão da promessa. Mas Deus ainda não havia terminado. Havia um chamado, um convite divino que ecoou como uma lembrança antiga. "Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú." Era hora de voltar ao ponto de origem, ao lugar do sonho, ao altar da primeira promessa. Jacó sabia o que precisava fazer. Chamou sua família, seus servos, e deu uma ordem firme: "Tirai os deuses estranhos que há entre vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel." Jacó entendeu algo fundamental. Não se pode subir ao lugar sagrado com bagagens impuras. Para voltar ao centro da promessa, era preciso deixar para trás o que não vinha de Deus. Eles entregaram todos os ídolos, os brincos, os símbolos pagãos. Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e então partiu com sua casa. Enquanto caminhavam, o texto sagrado diz que o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor e ninguém ousou atacá-los. Havia proteção sobrenatural, havia um chamado sagrado. Era Deus conduzindo de volta ao altar. Quando Jacó chegou a Betel, não era mais o jovem fugitivo, era o pai de 12 filhos, o chefe de uma grande casa, um homem marcado, transformado, redimido. E ali, naquele mesmo lugar onde um dia deitou a cabeça sobre uma pedra, ele construiu um altar. Chamou o lugar de El Betel, o Deus de Betel, porque agora ele não reverenciava apenas o lugar, mas o Deus que o havia encontrado ali. Naquele momento, Deus apareceu novamente e reafirmou a promessa: "Teu nome é Jacó, mas teu nome será Israel. Frutifica e multiplica-te. De ti procederá uma nação, e reis sairão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei." Deus havia voltado ao ponto inicial para reafirmar aquilo que começou, porque as promessas de Deus não envelhecem. Elas esperam o tempo certo, elas sobrevivem aos erros, elas resistem aos desertos, e quando tudo parece perdido, elas reaparecem. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque Ele é fiel. Jacó derramou azeite sobre a coluna que havia erguido e mais uma vez consagrou aquele lugar.
Betel agora não era apenas o cenário de um sonho, era o palco de um pacto. E aqui terminamos onde tudo começou. Jacó havia saído de casa como um enganador, mas em Betel ele foi transformado, não por merecimento, mas por graça. Jacó é a imagem viva de como Deus trata os imperfeitos. Ele falha e Deus aparece. Ele mente e Deus fala. Ele foge e Deus o encontra. Porque o amor de Deus não é condicionado ao nosso comportamento. É um amor que busca, que chama, que transforma. O sonho de Jacó em Betel é mais do que uma história bíblica. É um espelho da nossa própria jornada. Quantas vezes deitamos em lugares de dor e ali Deus falou? Quantas vezes fugimos dos nossos erros e mesmo assim fomos alcançados por promessas? Quantas vezes tentamos construir uma vida por nossas próprias mãos e no fim percebemos que só Deus pode nos dar um nome novo? Betel não é apenas um lugar geográfico, é um estado da alma. É quando você entende que mesmo no meio do deserto, Deus está lá. É quando você percebe que mesmo em meio à culpa, ainda há graça. É quando você para de correr e começa a confiar. Jacó teve um sonho, mas o maior milagre não foi a escada, nem os anjos. Foi o fato de que Deus escolheu aparecer justo para ele. E é isso que Deus faz. Aparece para os cansados, para os quebrados, para os cheios de falhas e diz: eu estou contigo. Essa é a essência do Evangelho. Não é sobre subir escadas até Deus, é sobre um Deus que desce até nós. Jacó não merecia Betel, mas mesmo assim recebeu. Você também pode estar em Betel, mesmo se sentir que falhou demais. Porque Deus ainda fala, ainda chama, ainda promete e ainda transforma. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que ainda há promessa sobre a vida dele. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para Deus aparecer. Você só precisa estar disponível. Nos vemos no próximo vídeo.